Bom dia, pessoal. Meu nome é Marlene, eu moro na Suíça e tô fazendo uns vídeos pro YouTube, falando da minha vida, falando do meu dia a dia. E hoje eu vim falar para vocês, porque eu fiz um vídeo, né, falando como que eu usei o poder do subconsciente para chegar na Suíça. E hoje eu vim fazer um vídeo para vocês falando sobre a autoestima, né? Porque no final do meu vídeo eu explico que se você não tiver autoestima, é meio complicado a conseguir fazer o poder do subconsciente funcionar, porque, como Jesus Cristo fala, né, de São Tomé, que tinha tudo que ele tinha que ver para crer, e aí não funciona. Muita gente faz técnica, faz isso, faz aquilo, faz curso, e não funciona para elas ou para eles. Por que não funciona? Porque a autoestima é muito baixa, ou seja, fica meia hora fazendo técnica, e tem um lado da pessoa que é pessimista por natureza, que acha que tudo para o outro é mais fácil para ele, não. Então já entra na dúvida, né? Porque do jeito que o poder do subconsciente ensina isso, a Bíblia também ensina, né? Porque Jesus fala o tempo todo na Bíblia, seja feita de acordo com a sua fé. Se você tem fé, você vai conseguir. Se você não tem fé, quer dizer, se você acredita, você consegue. Se não, você não vai conseguir. Então, meu gato está lá atrás, mas tem mais um. Já é a segunda vez que eles saem, é hoje. E aí, vocês que têm esse problema, né, de ter que ver para crer, eu resolvi falar com vocês sobre um método que eu uso, porque como eu já disse em vários vídeos, depois eu aprendi vários outros métodos, né, e eu acho muito importante porque ajuda a gente, esses métodos que vieram através da internet, a gente começou a ter acesso a esses métodos, graças a Deus, né? E aí eu vim falar com vocês sobre o método do espelho, a técnica do espelho, que ajuda muito a pessoa a estar trabalhando essa parte interna da pessoa, que é a parte que a pessoa é pessimista, né? Ou parte quando você tem esse problema de manter a sua autoestima elevada. Eu acho que a técnica do espelho ajuda muito nisso. E como seria essa técnica do espelho? É que você tem que acreditar. Então, a técnica que eu vou ensinar para vocês do espelho é trabalhando primeiro o seu interno. Por isso que o Ho'oponopono é bom, mas tem gente que só fazendo o Ho'oponopono também não consegue tirar essas crenças limitantes de dentro da pessoa. E eu acho que a técnica do espelho é maravilhosa, né? Então, eu emagreci 10 quilos ano passado usando a técnica do espelho. Mas eu sou aquela pessoa assim, que eu aprendo uma técnica dessa na internet e depois eu meio que faço do meu jeito. Eu não fico fazendo assim exatamente do jeito que ensina. Porque a técnica do espelho é uma técnica de uma mulher, eu vou ler para vocês, chamada Louise Hay, num livro que ela escreveu que chama 21 Dias para Curar a Sua Vida. Então essa técnica do espelho foi ensinada por ela, tá lá dentro do livro dela, tá? Essa técnica, então, não fui eu que inventei essa técnica, é uma técnica que, lendo vários livros, lendo várias coisas, depois várias pessoas estão ensinando esses 21 dias, depois que ela ensinou em primeiro lugar, que parece que foi ela a primeira, várias outras pessoas melhoraram isso aí, fizeram técnicas dentro dessa técnica, melhorando isso aí. Então, assim, e não é errado, gente, você pode pegar alguma coisa e melhorar aquilo, né? Não tem problema. Então, gente, como eu vi o resultado dessa técnica e achei muito bom essa técnica e gostei muito dessa técnica do espelho, tem várias que eu gosto também. Mas a questão de emagrecer, quem tem problema de peso, igual eu sempre tive, tem esse problema de, muitas das vezes, o peso é de alguma forma emocional, né? Eles falam hoje em dia que é uma inflamação física, é uma inflamação que a pessoa tem no corpo e que, de alguma forma, vira gordura e vira tudo. Mas eu acredito muito que o emocional também faz você pegar peso, né? Várias coisas, pelo menos no meu caso é emocional. Se eu emocionei, eu tive uma tristeza, tive qualquer coisa assim, minha balança sobe e vai lá em cima. E aí, ano passado, eu vi uma pessoa falando que tinha emagrecido com essa técnica. Eu já tinha ouvido falar dessa técnica algumas vezes,
Mas aí uma pessoa falou que emagreceu com essa técnica. Aí eu falei assim, eu que sou aquela que gosto de provar, né? Eu não sou São Tomé. De São Tomé eu não tenho nada, graças a Deus. Eu falei, eu vou fazer um teste. Aí no começo do ano passado, eu comecei a fazer a técnica do espelho para emagrecer. Então, como é que eu fiz? Eu chegava na frente do espelho, toda hora que eu estava na frente. Primeiro eu já faço isso porque eu me amo, né? Então, eu já gosto de falar que eu me amo. Mas eu chegava na frente do espelho e me elogiava. Eu falava, Marlene, você tá maravilhosa. Marlene, você viu? Você emagreceu 10 quilos. Parabéns que você emagreceu 10 quilos. Que maravilha, não, como você tá ótima. Falando comigo assim, na frente do espelho. Isso de que, parabéns, você conseguiu, você emagreceu os 10 quilos, isso eu vi a moça falando no parabéns, ensinando na internet. Você falava, no final você se elogia e fala, parabéns, você conseguiu, você emagreceu 10 quilos. Parabéns, que maravilha que você conseguiu, Marlene. Nossa, que legal. Conversando comigo assim, como se eu estivesse elogiando uma outra pessoa. E como se fosse alguém que estivesse me elogiando. Mas me olhando no espelho, tá? Falando para mim mesma. E aí eu fui fazendo isso. Mas você sabe, quem tem problema de peso, igual eu tive a minha vida toda, principalmente nos últimos 12 anos, com problema de tireoide, e aí veio a menopausa, juntou tudo. Fazia jejum de 18 horas, que eu faço com toda tranquilidade. Cortei massa, açúcar eu quase não como. De vez em quando eu passei a comer um pouco de açúcar, porque eu tava com a minha glicose tão baixa que tava dando 45. E aí eu tava ficando como se estivesse drogada. Teve um dia que eu tava andando na rua como se estivesse drogada. Então o que eu fiz? Comecei a comer um pouquinho mais de açúcar. Mas, gente, eu passei a detestar açúcar. E aí, assim, fazendo todo tipo de dieta, comendo quase nunca massa e tudo, e não emagrecia. E é muito duro, porque eu sempre fui, assim, mais gordinha, mas eu tava com 89 quilos. Mas eu já tô, assim, sempre entre 84 e 89 já há muito tempo. Porque não saía disso. Aí eu comecei a fazer essa técnica. E aí o universo começou a conspirar para mim tá chegando no meu peso. Foi só olhar no espelho que eu emagreci? Não. Mas o universo, por exemplo, aqui não tinha Ozempic, não estava legalizado para fazer regime. Dentro da Suíça não tinha como comprar, todo mundo já estava comprando para tudo enquanto é lugar. Aí o universo organizou tudo, de repente eles liberaram a Ozempic para emagrecer. E aí a maioria dos médicos aqui na Suíça era contra, não dava receita de jeito nenhum, e aqui não compra nada sem receita, é uma luta. E o país é desse tamanho, então o controle é muito grande. E aí, de repente, eles resolveram liberar para as pessoas, né? E aí eu comecei a usar o Ozempic para emagrecer. E graças a Deus, foi tudo, o universo foi organizando tudo para me conseguir estar fazendo isso. Então eu acredito na técnica do espelho e acredito que toda hora que eu chegava, no final eu emagreci exatamente os 10 quilos que eu estava falando no espelho. Por quê? Porque eu tinha medo de falar mais e aí ficar, porque a gente tá mais velho, se emagrecer demais, né? Você fica com medo de virar pura pelanca, né, gente? E aí, o rosto já deu uma caidinha, né? Mas, assim, eu não queria emagrecer mais do que 10 quilos, porque eu queria ver primeiro como é que eu tava, né? E aí, assim, o universo conspirou, tudo que eu precisava para emagrecer aqueles 10 quilos foi vindo na minha mão. Então, assim, obra de quem? Do Deus Todo-Poderoso, né? E a técnica do espelho me ajudou muito, né? Que eu estava falando com o meu eu interior, meu subconsciente. E eu não tenho foto. Por que eu não tenho foto? Gente, gordinho não gosta de ficar fazendo foto. Quem é gordinho e gosta de fazer foto? Não gosta. Ele gosta de fazer foto daqui para cima e de preferência 10 quilômetros de distância. Vamos combinar? A verdade é essa, né? Então, eu não tenho foto. Eu não fiz foto porque primeiro que eu estava tranquila e eu falei, não vou me estressar, porque eu já fiz tanta dieta, eu já fiz tanto regime, eu já fiz tanto jejum intermitente, eu já fiz tanto low carb, que hoje eu como mais low carb do que tudo, que hoje eu até amo, gente. Eu aprendi a gostar dessa forma de comida low carb. Não é que eu sou low carb 100% não, mas eu dou preferência pro low carb. Eu não como muita fruta, ou eu tenho hora para comer, tem toda uma situação de tanta coisa que eu já fiz para emagrecer e não deu resultado. Então foi a primeira vez em 10 anos, com a técnica do espelho, de estar falando, Marlene, não, você está de parabéns, Marlene.
você emagreceu 10 quilos. Que maravilha! Parabéns, Marlene. E aí eu fazia isso toda hora que eu chegava na frente do espelho. Se eu estivesse lá no banheiro, eu fazia. Se eu fosse no banheiro, eu fazia. Não tinha hora e não tinha momento. Eu fazia toda hora. Então, muita técnica eu adapto à minha situação. Eu não fico fazendo do jeito que está escrito. Porque a Louise Hay ensina você a fazer assim, ó, olhando nos seus olhos e diga, eu te amo. Eu falo isso toda hora, gente, eu me amo. Não é por causa da técnica do espelho, porque eu já falo mesmo. Então é fácil para mim isso aí. Mas a questão do peso, a técnica do espelho eu fiz exatamente para o peso, para mim emagrecer. Então ela ensina que tem 21 dias lá dentro do livro dela, que chama Louise Hay. O livro chama 21 dias para curar a sua vida. E uma das técnicas que tem lá é a lei do espelho. Ensina no primeiro dia você olhar nos seus olhos e falar, eu te amo, Marlene, eu te amo. Mas Marlene, eu te amo de verdade. Então, isso para mim é fácil, não é difícil. E aí, no número 1 desse dia, porque eu só copiei o número 1, tá lá na internet. Tá escrito assim, eu estou aprendendo a te amar. Estou disposta a aprender a te amar, Marlene. Então, para você que quer começar a relevar sua autoestima, eu não ia escrever essa frase, hoje eu não falaria essa frase, estou aprendendo a te amar. Eu ia fazer, por exemplo, que você se chama Soraya. Eu não ia falar, Soraya, eu estou aprendendo a te amar. Eu não ia falar, Soraya, eu te amo. Soraya, você é maravilhosa. Soraya, você viu como você é inteligente? Ou seja, você começa na frente do espelho a conversar com você mesmo, como se fosse uma outra pessoa que estivesse conversando e te elogiando. E você vai se elogiando. Então, por exemplo, se você teve alguém que ficou falando com você quando você era nova, né? Ah, o seu cabelo é horrível, porque olha aqui, o meu eu uso ele de diversas formas. Já falei com vocês que eu tenho cabelo parecendo com a Gal Costa, aqui agora hoje vocês estão vendo, né, gente? Cabelo, ele até encolhe, eu não cortei, tá? Isso aqui é porque ele fica com tanto volume que ele encolhe. Se você tem problema que o seu cabelo é anelado ou cacheado, igual o meu, por exemplo, aí você chega na frente do espelho e fala, gente, fulano, Soraya, nossa, seu cabelo é lindo. Soraya, como o seu cabelo é bonito. Entendeu? Então você vai ficar 21 dias se elogiando na frente do espelho. Eu me elogio a vida toda, então eu não paro. Eu não paro de me elogiar, graças a Deus, porque eu já aprendi isso há muito tempo. Mas eu juro para vocês que, para mim emagrecer, por exemplo, a técnica do espelho foi muito boa. E tem uma, agora eu estou lembrando, eu vou citar para vocês um nome de uma mulher que tem um canal na internet que eu amo. Não é só a Beth Russo que eu amo, tem a Mai Andrade. Então foi a Mai Andrade que fez uma dieta e falou sobre a técnica do espelho. Tem um vídeo dela que ela fala sobre a técnica do espelho. Então muita gente que gosta das coisas quânticas, do poder do subconsciente, igual eu, por exemplo, conhece os vídeos da Mai Andrade. Então ela falou sobre isso e eu resolvi que ela tinha emagrecido usando essa técnica e eu resolvi fazer um teste. Mas agora eu vim contar para vocês, eu não tenho foto, porque gordinho não gosta de fazer foto. Ah, eu vou lá para Espanha, e lá na Espanha eu incho, fico parecendo um baiacu, como diz o outro. Lá na Espanha eu faço foto só daqui para cima, gente. Porque primeiro que eu engordo, primeiro que eu como aquela comida maravilhosa. Quando eu vou para Portugal eu não engordo, porque eu acho que o clima é mais frio. Mas na Espanha, e assim, emagreci os meus 10 quilos, e ano passado, quando eu fui pra praia na Espanha, eu tava 10 quilos a menos, que eu tinha começado a técnica do espelho em janeiro do ano passado. Quando eu fui pra Espanha ano passado, eu fui 2 semanas de junho, até uma semana com meu marido, e 2 semanas com meu marido e minha sogra, em junho, e aí choveu, o clima não ficou bom, dessa vez eu fui, o clima tava pegando fogo, parecia o deserto Saara. E eu cheguei na Espanha magra, toda me sentindo linda, maravilhosa, porque 10 quilos a menos na balança é diferente. Mas eu só percebi, assim, 2 semanas antes de ir para a Espanha, que eu percebi que eu tinha emagrecido aqueles 10 quilos. Eu não fui percebendo, não. Eu comecei a tomar o Ozempic, não quis ficar indo para balança, porque dá um estresse danado, eu tenho pavor de ficar indo para balança. E no final, vocês vão falar assim, ah, então não foi a técnica do espelho que fez ela emagrecer, foi a Ozempic. Não, gente, tem gente que tá aí tomando Ozempic, igual a esposa do meu filho mesmo tomou Ozempic 3 meses, não emagreceu 100 gramas. Tanto que falam em Ozempic, ela quer bater, porque o Ozempic no Brasil é caríssimo, aqui não é caro igual no Brasil. E aí,
Não foi o Ozempic que me emagreceu. Para mim foi todo esse processo. Ajudou. Mas o principal que me ajudou foi a técnica do espelho, porque eu emagreci exatamente 10 quilos, né? Agora eu acho que eu vou fazer de novo para me emagrecer mais 10 quilos, tá? Porque até janeiro deste ano eu consegui conservar sem aqueles 10 quilos, né? Eu fui para a praia, em janeiro eu fui para Gran Canária, e aí eu engordei. Quando eu voltei, eu perdi meu gato de um momento para o outro, quase morri de agonia, de tristeza de perder meu gato, que deu trombose, e aí o peso, sem eu comer, subiu, mas subiu assim, não subiu os 10 quilos, tá? Subiu 5, graças a Deus, em outra época subiria 10, tá? Porque eu tenho esse problema, num dia eu tô magra, no outro dia eu tenho uma tristeza, ou eu tenho um choque emocional, pronto, o peso vai lá em cima. Então, gente, a técnica do espelho para mim foi maravilhosa. Assim, quando eu percebi, eu já tinha emagrecido os 10 quilos. E aí, o que todo mundo dessas técnicas explica pra gente é que à medida que você vai fazendo ela, você vai trabalhando alguma coisa dentro de você. E a técnica do espelho, para mim, é muito boa para quem não tem autoestima. Para você que duvida de você mesmo, para você que acha que tudo é fácil para o outro e difícil para você que, que faz um monte de técnica e não vê muito resultado nessas técnicas que funcionam, porque a maioria funciona, comece a fazer a técnica do espelho para você, né? Além do Ho'oponopono, que é maravilhoso, eu não deixo de fazer, você faça a técnica do espelho falando as coisas boas para você mesmo, que você é inteligente, na parte em que você acha que você é frágil. Então, se você acha que você é frágil, que tudo que o outro fala te incomoda, então você pode estar fazendo a técnica do espelho nesse sentido, tipo assim, Marlene, você é maravilhosa, então você tem isso maravilhoso, você tem aquilo maravilhoso. Então faça para aquilo que você acha que não tem, tá? É a melhor coisa que você pode fazer, é usar a técnica do espelho para colocar no seu subconsciente as coisas boas que você acha que você não tem. Então suponhamos que você fala assim, eu faço tudo errado porque eu não sou inteligente. Então aí você vai fazer a técnica do espelho te elogiando. Soraya, nossa, como você é inteligente, Soraya. Você viu? Você fez isso, você fez aquilo. Você começa a escrever algumas coisas que você fez e que aquilo te dá aquela sensação de alegria e de perceber que você é inteligente. Então você vai começar a trabalhar a sua autoestima na frente do espelho. Então, por exemplo, se você é do tipo de pessoa que fala assim, eu sou muito estabanada. Aí você vai chegar na frente do espelho e vai falar o contrário. Toda hora que você se vê na frente do espelho, você fala, entendeu? Você fala. Se você se vê de manhã, você fala. Se você for no banheiro, você vê o espelho, você fala. Se você for no shopping, for no banheiro, ver um espelho, você puder falar, você fala. Você fala isso aí 21 dias, toda hora que você lembrar, você fala. Você quer ver uma coisa que eu fiz muito e eu parei de fazer? Né? Depois da técnica do espelho que eu parei de fazer. Eu tinha mania de sair de casa para ir pegar o trem, para sair, e toda hora que eu chegava lá o trem tinha dado um problema, estava atrasado, não vinha, era um negócio horroroso que acontecia comigo. E parecia não, no final eu comecei a atrair mais e mais, porque toda hora que eu ia pro ponto do trem para pegar o trem, e olha que aqui na Suíça normalmente eles são em dias, mas eu comecei a atrair isso para mim. Toda hora que eu chegava no ponto, na estação para pegar o trem estava atrasado, não vinha, tá? E aí, o que eu fiz? Depois da técnica do espelho, eu parei de fazer isso. Eu falei assim, Marlene, você tá atraindo isso toda hora, porque não é possível. Todo mundo pegava o trem de boa e eu não. Eu falei, não, agora eu vou começar a ir para a estação com outro pensamento. Mas eu já ia com aquele pensamento. Ai, meu Deus, eu mandava foto pro meu marido. E aí eu fui tirando isso de mim. Porque enquanto ser humano, gente, a gente está sempre se educando, a gente está sempre aprendendo, você está sempre, mesmo você sabendo de certas técnicas, você conhecendo as coisas, quando você assusta, você está fazendo. Então não significa que eu, mesmo acreditando no poder do subconsciente, mesmo sabendo disso tudo, não tenho as minhas falhas enquanto ser humano. Tenho sim.
Entendeu? Tenho sim, eu tenho que estar sempre me vigiando, né? Porque na Bíblia fala, orai e vigiai. Então, gente, se vocês tiverem um problema com a autoestima, use essa técnica do espelho, que é da Luísa Hay, tá? Porque para mim foi muito bom. E como eu falo no último vídeo que eu falei sobre como eu cheguei na Suíça usando o poder do subconsciente, e aí eu falo que com a autoestima baixa, eu e todo mundo, inclusive Jesus Cristo fala também a mesma coisa, só que com outras palavras, você com a autoestima baixa, você duvida de tudo e de todos, e até da sua própria sombra. Então você tem que melhorar a sua autoestima para você conseguir alcançar os seus objetivos. E aí eu acho, para mim, Marlene, que a técnica do espelho vai trabalhar isso em você. Então, quando você duvidar de você, quando você estiver achando alguma coisa difícil e que você vir com essas coisas que estiveram no seu subconsciente, que você escutou quando você era criança, alguém falando que você era burra, que você não ia chegar em algum lugar, todo esse tipo de coisa que faz com que você duvide que você vai alcançar os seus objetivos, naquele primeiro momento você põe um caderninho ou uma folha perto de você, ou pega o telefone e tem lá um lugar que a gente escreve as coisas como lembrete, escreve aquilo lá e depois você vai para frente do espelho e faça 21 dias a técnica para você estar melhorando a sua autoestima. Mas no meu caso, por exemplo, eu não tenho assim um exemplo, a não ser dos 10 quilos que eu emagreci, que eu devia ter falado que eu queria 15, acho que agora eu vou para frente do espelho e vou me pedir para emagrecer mais 10, porque eu emagreci 10 e agora, do ano passado para cá, eu engordei 5, consegui engordar 5. Agora eu já emagreci uns 3 quilos de novo. Então agora eu tô querendo fazer a técnica do espelho para mim emagrecer uns 7 quilos, né? Porque aí depois eu acho que eu vou ficar mais ou menos dentro do que eu preciso. E aí eu não tenho como estar ensinando para você, ou estar te ajudando, ensinando não, né, gente? Que eu também estou aprendendo todo dia. Eu não tenho como estar dando exemplos para você no seu caso, a menos que você escreva aí embaixo no vídeo, escreva assim, Marlene, eu sinto isso, isso e isso. Aí eu ainda posso escrever lá embaixo do seu comentário. Não, então faz a técnica do espelho falando isso, né? Para tirar isso de dentro de você. Mas o objetivo é aumentar a sua autoestima. E aonde a sua autoestima é baixa, eu não sei. Porque cada um tem um problema na vida diferente do outro. Né? No meu caso, uma das coisas que me faz meio que balancear na minha autoestima é questão de peso, mas nem tanto. Não é que eu tenha assim, um grande problema com peso, mas aqui na Europa, gente, até para comprar roupa. No Brasil, não. Você tá mais gordinho, você consegue andar linda, maravilhosa, que tem esse plus size no Brasil. O Brasil é super adiantado e tudo. Agora aqui na Europa, não. Aqui na Europa, qualquer coisa eu não acho roupa para mim. Né? Agora, depois da plástica no peito, ficou melhor, né, para mim. Mas ainda tem quadril muito grande e tudo, né? Mas tudo bem. Eu não tenho drama com isso não, gente. Eu vou conseguindo e vou vivendo e me acho linda e me acho maravilhosa do mesmo jeito. Eu nunca tive muito problema com isso. Mas balança um pouco a minha autoestima um pouquinho? Balança, sim, porque quem não quer estar mais dentro de um peso assim que a gente olha e acha que a gente está, né, abafando todo mundo. Mas não é que eu me destruo e que eu falo, ai Marlene, você tá gorda, e que eu perco meu humor, ou que eu não saio e não vou em algum lugar por causa disso, não. Mas você que tem esse problema de alguma forma, não precisa ser gordura não, gente, tem vários outros problemas que às vezes a gente escuta quando é criança, né? E aí você cresce com aquilo no seu subconsciente e às vezes você não tem nem faz muita atenção sobre isso. Use a técnica do espelho para aumentar a sua autoestima. Porque sem autoestima não adianta fazer 1 milhão de técnicas. E tem várias maravilhosas. Eu mesmo, ai meu Deus, eu faço várias e acho maravilhoso, viu, gente? E tenho resultado, graças a Deus. Use o espelho para aumentar e para tirar as coisas de você. Se você pensa assim, se você é do tipo que fala assim, não, eu sou burra mesmo. Tem gente que fica assim, né? Eu sou burra mesmo. Não, toda a vida eu fui burra mesmo. Ai, Deus me livre que eu vou repetir só 2 vezes essa frase, que eu não gosto nem de repetir. Então você vai chegar na frente do espelho e vai falar, não, eu sou super inteligente. Nossa, mas eu sou muito inteligente. Parabéns, Soraya, como você é inteligente. Né? Viu como você é inteligente? Não, você é muito inteligente. Então você vai estar fazendo para isso.
os 21 dias na frente do espelho, toda hora falando isso. É assim, refazer seu subconsciente, né, gente? Tirar essas coisas do passado, do seu subconsciente e aumentar a sua autoestima. Aí sim, à medida que você for aumentando a sua autoestima, isso vai ficando no seu subconsciente, né, gente? Vai substituindo aquilo. À medida que isso for ficando no seu subconsciente, e que você vai tirando essa outra coisa e vai pondo que você é inteligente, e também, gente, você tem que fazer um treino. Porque se você é aquele, normalmente essas pessoas que fazem muita técnica e faz curso e faz isso e faz aquilo e não vê resultados, são pessoas com a autoestima lá no pé. Ela procura, ela vai atrás, ela se informa, mas ela não trabalha a mente dela na questão da autoestima. E hoje, por tudo que eu já vejo nessa internet, por todas essas pessoas que eu sigo, que é a Beth Russo, é a Maia Andrade, é vários outros aí que eu sigo, né? E é livros e livros, que uma hora eu vou mostrar para vocês a montanha de livros que eu tenho, tudo falando sobre a energia quântica, sobre o poder do subconsciente. Aí, esse aqui, da Luísa Rey, esse 21 dias para curar a sua vida, eu não tenho, mas eu tenho 2 outros de bolso pequeno, que depois eu posso estar mostrando para vocês, que eu comprei e que eu já li, que eu comprei em Portugal. Não foi no Brasil, foi em Portugal. Então, você vai estar trabalhando a sua autoestima. Não adianta você comprar curso, fazer isso, fazer aquilo outro, e continuar se diminuindo, ficar toda hora falando de você mesmo. Gente, falar de você mesmo é o crime fundamental na vida, é você falar de você mesmo. Então, não fale de você mesmo, tá? Então, gente, esse vídeo eu fiz para isso, para falar com vocês sobre autoestima, para falar com vocês que não adianta você fazer 1 milhão de técnica, 1 milhão de curso, se você não trabalhar sua autoestima. E aí a técnica do espelho é maravilhosa para isso. Então é isso. Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a técnica do espelho, né? Que a técnica do espelho é você se elogiar você mesmo na frente do espelho, 21 dias, toda hora e todo momento. Se você quiser escolher 1 hora para fazer isso, você fala, aí você adapta a sua vida essa técnica. Se você só pode fazer isso no espelho pela manhã, faça só pela manhã. Vai funcionar do mesmo jeito. Eu, como tenho tempo, fiz várias vezes durante o dia. Mas se você não tem tempo, não duvida que vai acontecer, não. O negócio é não duvidar. E aí você vai estar retirando essas crenças limitantes que estiverem dentro de você na frente do espelho. Qualquer crença limitante que você tiver, você vá para frente do espelho, dê parabéns para você mesma e fale que você é maravilhosa naquilo, que você é fenomenal naquilo, exatamente aquilo que você acha que você é uma merda. Você chega na frente do espelho e fala o contrário. Toda hora você vai lá que você puder e vai adaptar a técnica ao seu tempo e à sua hora, tá? Porque o que vai fazer efeito é o que você sente. Não é se eu marcar que você tem que fazer isso todo dia 9 horas da manhã, ou se marcar que você tem que fazer isso todo dia 9 horas da noite. Não é os horários, gente, que faz isso. É como você reage, como você faz isso. Entendeu? Então, vá trabalhar sua autoestima na frente do espelho. Trabalhe aquele ponto que você acha que, aquele ponto que você acha que atrasa a sua vida e que é negativo na sua vida, você vai na frente do espelho e vai falar o contrário. Você vai falar parabéns para você, que você é isso, maravilhosa. Parabéns que você fez isso. Parabéns, você vai fazer o contrário na frente do espelho, todas as vezes que você puder. Eu não fiz só 21 dias, gente. Se eu falar com vocês que eu fiz 21 dias ou que eu fiquei contando nos dedos, mentira. Toda hora que eu lembrava, eu chegava na frente do espelho e falava isso, né? Então, depois quando eu vi que eu perdi os 10 quilos, eu simplesmente parei de fazer, não fiz mais, tá? Então, vá para frente do espelho, use o espelho e use a técnica do espelho. Mas, gente, não fica assim muito ligado que tem que ser tal hora, que tem que ser tal hora. Claro que tem gente que é muito indisciplinado com ele mesmo. E aí, quando as pessoas ensinam uma técnica, dá um horário e dá tudo, é também favorecendo e ajudando essas pessoas que são indisciplinadas com ela mesma. Muitas pessoas são indisciplinadas com elas mesmas, né? Eu tenho os meus momentos de ser indisciplinada comigo mesma.
Então aí você coloca uma hora e coloca uma data e coloca tudo. Porque aí você vai cumprir com aquilo, você faz aquilo cumprindo com aquilo. Se você for indisciplinado, faça como a Luísa Hay ensina no livro dela, 21 dias para curar a sua vida, técnica do espelho. Tá? Faça os 21 dias fazendo, né? Compre o livro, procure informação sobre esse livro na internet. E o maior segredo é você estar falando bem de você na frente do espelho, tá bom? Muito obrigado, eu espero que eu ajude alguém com essa, falando sobre essa técnica, né? Que me ajudou nos 10 quilos e agora vai me ajudar de novo, porque eu quero emagrecer mais uns 8 quilos, estou precisando, né, emagrecer. Eu espero ajudar alguém. Gente, e aqui eu conto as minhas experiências, as coisas que eu passo. E me deu vontade de fazer esse vídeo porque no que eu falo, como eu cheguei na Suíça, no final, no vídeo que eu falo, como eu usei o poder do subconsciente, né, e tudo para chegar na Suíça, no final do vídeo eu falo muito sobre a autoestima da pessoa. Porque eu vejo, por exemplo, os vídeos da Beth Russo, aí eu vou ler os comentários, aí tem gente que escreve lá, já fiz várias técnicas, eu já fiz o seu curso e tal, mas até agora eu ainda não vi resultado nenhum. E aí eu penso, poxa vida, essa pessoa está procurando, mas ela ainda não entendeu que primeiro ela tem que curar alguma coisa dentro dela, a autoestima dela. Ela tem que ter confiança nela. Então, assim, tenha confiança em você mesmo e faça a técnica do jeito que você achar que deve fazer, mas o senso da técnica é você estar falando que você se ama, é você estar falando, né, bem de você para você mesmo. Você, eu fazia o meu assim, Marlene, parabéns, Marlene. Você emagreceu 10 quilos, você viu como você é maravilhosa, você conseguiu emagrecer os 10 quilos. Parabéns, Marlene, você é maravilhosa. Então, eu fazia desse jeito para mim, porque era o que eu queria naquele momento, tá? E aí você pode usar mais ou menos o exemplo do que eu estou falando e trabalhar na área que você acha e que você tenha baixa estima. Gente, muito obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa técnica, porque essa técnica é muito boa. Eu aprendi com a Maia Andrade, né? Quando ela emagreceu e ela fala sobre essa técnica. E eu achei maravilhoso. Depois eu fui na internet estudar, já tenho 2 ou 3 livros dela, não tenho esse, quando eu for no Brasil eu vou comprar esse livro. Eu espero ajudar alguém, se com esse vídeo eu conseguir ajudar uma pessoa, já estou feliz, tá? Com isso, com esse objetivo. Muito obrigada por assistir os meus vídeos, né? Tudo de bom para vocês e vamos trabalhar a nossa autoestima. Sem ela, não adianta nós fazermos todas as técnicas que a gente aprende se você não tem autoestima, tá bom? É fundamental trabalhar a autoestima para você chegar onde você quer. E isso Jesus fala sobre isso. Jesus fala, os Budas falam, o livro do Poder do Subconsciente fala, né? Tudo seja feito de acordo com a sua fé, né? A fé também, se você tem fé, você tem autoestima, porque você está por cima, você mantém sua energia elevada. Vamos trabalhar a nossa autoestima para a gente conseguir os nossos objetivos. Muito obrigada, tenham um bom dia para vocês e até o próximo vídeo. Eu espero ajudar pelo menos uma pessoa com esse vídeo, eu já vou estar contente, porque para mim foi muito bom. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.